Que o seu dia e a sua semana sejam repletos da graça e da paz de Deus. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que, olha, não pede desculpas. As fontes que temos em mãos são trechos do capítulo 17 do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. E o título do capítulo já é um soco no estômago: O Lixo do Mundo. É um título feito para chocar mesmo, né? Para fazer a gente parar e pensar do que ele está falando. E a nossa missão aqui é exatamente essa: desvendar o que essa expressão tão radical significa no contexto da fé e como a análise do Ravenhill desafia, de uma forma bem direta, a maneira como a gente vive hoje. Certo. Então vamos direto ao ponto. A primeira pergunta que o texto lança é essa mesma: o que é, afinal, o lixo do mundo? Honestamente, a minha mente vai direto pro óbvio, sabe? Corrupção, criminalidade, degradação moral, todo esse lado mais sombrio da humanidade. É por aí. Seria a resposta lógica, né? Aqui acho que todo mundo daria de primeira. Mas o texto surpreende, completamente. Ravenhill, se baseando no apóstolo Paulo, ele vira essa expectativa de cabeça para baixo. A resposta não é algo maligno, mas benigno. Não tem a ver com o pior da humanidade, mas, de certa forma, com o melhor. Espera um pouco. Então não é o que a gente imagina? Não são os vilões da história? O autor joga uma curva total aqui, certo? Fiquei curioso. O que seria, então? Exatamente. E a resposta que ele dá, citando a carta de Paulo aos Coríntios, é o que redefine tudo. Ele afirma que o lixo do mundo não é outra coisa senão os próprios apóstolos. Paulo escreve textualmente: nós, os apóstolos, somos considerados lixo do mundo. E, como se não bastasse, ele ainda intensifica: escória de todos. Uau! Isso é contraintuitivo ao extremo. Pensar que as figuras mais reverenciadas do cristianismo, os pilares da igreja, se viam e eram vistos dessa forma. É uma inversão de valores brutal. O que essa condição significava para eles no dia a dia? E é aí que fica fascinante, o que essa condição implica na prática. O texto descreve um estado de total desprendimento, uma liberdade que é quase inconcebível para nós hoje. Pensa só, sem ambições pessoais para defender. Sem uma reputação social para zelar. Exato. Sem bens materiais com que se preocupar. Sem direitos que pudessem ser violados. Eles já tinham abdicado de tudo isso. É quase como um superpoder, de certa forma. Se você não se importa com sua reputação, com o que os outros pensam, você se torna imune a muitas ansiedades que paralisam a gente hoje. O autor chama isso de bendita condição, não é? Exatamente. Bendita condição. Porque se você já se considera morto para o mundo, ninguém pode te matar. Se você não tem posses, ninguém pode te roubar. Se a sua reputação é lixo, ninguém pode te difamar. É dessa liberdade radical que ele está falando. E ele argumenta que foi essa mentalidade que permitiu que aqueles homens transtornassem o mundo. Eles não estavam presos pelas mesmas correntes que nos prendem. Para deixar essa ideia ainda mais clara, o autor constrói um contraste muito forte com a igreja de Corinto, né? Ele coloca os dois lado a lado e a diferença é gritante. Um contraste gritante, de fato. A igreja de Corinto era cheia de dons espirituais, mas o texto a descreve como carnal, cheia de divisões, de críticas, de inveja. Tinha gente ali que virou comerciante importante, que alcançou fama e riqueza na cidade. Eles estavam, nos termos do mundo, vencendo. Certo, então Paulo se descreve como fraco e desprezível, enquanto os coríntios são ricos e reis. Ele diz para eles, com uma ironia que dá para sentir: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. E logo depois escreve a si mesmo e aos outros: nós somos loucos, nós somos fracos, nós, desprezíveis, sofremos fome e sede e nudez. Mas ser rico é inerentemente ruim, segundo o autor, ou a questão é mais sutil? Essa é a pergunta-chave. E o texto esclarece que o problema não era a riqueza em si. O lamento de Paulo não era vocês têm e eu não tenho. A tragédia, segundo a análise, é que a riqueza e o status deles resultaram em fraqueza de alma. Eles tinham conforto,
mas não tinham a cruz. Estavam buscando um caminho mais suave, sabe? Mais socialmente aceitável para o céu. Fraqueza de alma. O que isso quer dizer na prática? Que eles perderam a urgência, o senso de confronto com o mundo. Ficaram confortáveis demais, exatamente. Perderam a estranheza, a característica de serem peregrinos. Começaram a se parecer demais com o ambiente ao redor. E é nesse ponto que o Ravenhill usa essa base histórica para fazer uma ponte direta para os nossos dias, com uma crítica bem forte ao que ele chama de nossa doutrina cristã falsificada. E essa crítica é bem direta, né? As perguntas que ele levanta a partir daí são desconfortáveis. Ele pergunta: a gente teria prazer em ser considerado louco pela nossa fé? Suportaríamos ter nosso nome difamado, jogado na lama, sem correr para nos defender? A crítica se aprofunda e mira no alvo específico que ele via como um grande perigo: a intelectualização da fé em detrimento da paixão espiritual. Ele fala de pastores mais preocupados em encher a cabeça de conhecimentos do que ter um coração em chamas. Ele ironiza a igreja que se gaba do alto QI dos seus ministros, mas que ao mesmo tempo testemunha baixíssimos índices de conversão genuína. Isso me lembra daquela frase cortante que ele usa no texto, algo como: o diabo, irmão Apolo, não se impressiona com sua riqueza verbal. É uma crítica direta à eloquência, ao conhecimento que não vem acompanhado de poder espiritual. Mas ele não para na liderança, certo? A crítica vai para todo mundo. Sim, ela se alarga. Ele argumenta que a linha que separa o crente do mundo está totalmente desmoralizada na prática. Para ilustrar, ele usa o exemplo clássico dos peregrinos do livro de John Bunyan, que, ao chegarem na Feira da Vaidade, eram um espetáculo. As pessoas zombavam deles porque tudo era diferente. O jeito de vestir, a maneira de falar, os valores, eles não se encaixavam. E a pergunta implícita que Ravenhill deixa no ar é: será que a gente ainda é um espetáculo? Ou nos tornamos tão bons em nos misturar que ninguém mais percebe a diferença? Exato, e a descrição que ele faz do crente moderno, na visão dele, é dura. Ele pinta o quadro daquele que passa noites em frente à televisão, com o cérebro morto e a alma em falência espiritual. Alguém que vive indiferente à degradação moral ao redor, que não chora mais pela cegueira espiritual das pessoas, porque está anestesiado pelo entretenimento. Essa indiferença que ele descreve parece ser o sintoma de um problema muito maior, que é a forma como o crente se relaciona com o mundo, né? E Paulo tinha uma visão sobre isso que é francamente chocante. E esse é um dos pontos centrais do capítulo. Sem dúvida. A chave para entender a mentalidade apostólica está na declaração de Paulo: o mundo está crucificado para mim. O que é fascinante aqui não é só a frase, mas a imagem visceral que o autor usa, para nos forçar a entender o que isso significava. Não é uma metáfora suave, poética. Não é mesmo. É uma imagem muito forte, quase perturbadora. O texto descreve como no dia seguinte a uma crucificação romana, a cena era horrenda. Os urubus chegavam para bicar os olhos, a carne. Os cães selvagens vinham para devorar os membros. O corpo se tornava um espetáculo horrendo, deformado, com as entranhas à vista. E a conclusão do Ravenhill é brutal. É assim que Paulo via o sistema do mundo. Não como algo atraente, glamouroso a ser conquistado, mas como um cadáver em decomposição. Deformado, repulsivo, exalando o cheiro da morte. Algo do qual você quer a maior distância possível. Uau! Essa é uma imagem que fica na mente. É muito longe daquela ideia mais higienizada de renunciar às coisas do mundo. O autor está deliberadamente nos chocando aqui, nos forçando a confrontar a repulsa que Paulo sentia. Exatamente. O objetivo é criar um contraste com a nossa atitude. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o desafio é direto. Em vez de ver o mundo como esse corpo crucificado, o texto argumenta que muitas vezes acontece o oposto. A gente respeita as opiniões do mundo e busca sua apreciação e suas condecorações. Queremos que o mundo goste de nós, nos aplauda. Nos considere relevantes. É uma inversão completa da perspectiva de Paulo. E para reforçar esse ponto, o autor cita um crítico da época dele que dizia que o Deus do crente moderno é o ouro e o seu credo é cobiça.
É uma afirmação pesadíssima, mas que serve ao propósito dele de argumentar que nós perdemos aquela perspectiva radical dos apóstolos que se viam como lixo e viam o mundo como crucificado. Essa atitude apostólica, esse santo e sadio desdenho pelo mundo, como o texto descreve, é o que, segundo o autor, nos deixa humilhados hoje. Eles não buscavam relevância nos termos do mundo, não se preocupavam com a própria imagem. Eram considerados loucos, e isso parecia não os incomodar nem um pouco. Mas eu entendo o ponto dele sobre desprendimento, porém alguém ouvindo poderia pensar, isso é impraticável hoje. Como se vive sem reputação, sem bens? Isso não é um chamado para se isolar da sociedade? Como o texto lida com essa tensão entre o ideal e a prática? O texto não defende um isolamento físico, mas um divórcio interior. Não é sobre sair do mundo, mas sobre não deixar o mundo entrar na gente. A loucura deles tinha consequências práticas, de confronto. O texto menciona que Paulo apresentava sua mensagem de uma forma tão direta que alguns comerciantes em Éfeso procuraram matá-lo, porque ele era uma ameaça para os negócios deles. Não era uma mensagem que se acomodava à cultura. Havia atrito, confronto. Então, a essência deste capítulo é um chamado radical, um chamado para morrer para as nossas próprias ambições, para a busca por aprovação do mundo, para o conforto que nos anestesia, a fim de experimentar a verdadeira liberdade e o poder espiritual que os apóstolos conheceram. Exatamente. É um chamado para reavaliar o que a gente considera tesouro. E o texto não nos deixa só com essa crítica que pode ser paralisante. Ele termina com uma provocação, algo para refletir profundamente, trazendo toda essa análise para o nível mais íntimo e pessoal. Sim, ele encerra com uma citação que força uma autoanálise. É de um apelo feito durante o avivamento das Ilhas Hébridas, um período de intensa atividade espiritual. E a citação resume toda a questão. Ela diz: irmãos, se não levarmos uma vida reta diante de Deus, será uma falsidade clamarmos por um avivamento. Temos que perguntar a nós mesmos: meu coração está puro? Minhas mãos estão limpas? No fim das contas, a questão é interna. Depois de toda a análise sobre o mundo, os apóstolos, Corinto, a crítica à modernidade, a conclusão nos volta para o espelho. A busca por uma transformação externa, um avivamento, começa com uma honestidade interna radical. Começa com essa pergunta: estamos dispostos a ser o lixo do mundo para que algo maior aconteça? Uma pergunta que ecoa muito depois que a gente termina de ler o capítulo. Na nossa próxima análise, vamos continuar a explorar as ideias deste livro, Por que tarda o pleno avivamento? Tem muito mais para a gente desvendar. Que Deus abençoe a todos.